E aí, vocês estavam com saudades? Eu estava também. Gente, a aula hoje está caprichada. Para você que quer entender um pouco mais sobre vício. Vício do produto, vício do serviço. Afinal, o que é vício? Uma aula aí a gente preparou com relação a fato. Mas fato, tanto fato quanto vício, na verdade, eles vão fazer com que haja uma responsabilidade, certo? Sobre o fornecedor. Mas fato e vício são coisas diferentes. E vício, vamos ver nessa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o direito à troca ou devolução do valor pago pelo produto comprado ou serviço contratado com defeito. Vício dos produtos ou serviços, desde que na garantia, e os vícios ocultos. Vocês já ouviram falar de vícios ocultos? Então, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre vício, vício do produto, vício do serviço e vício oculto. E aqui, para a gente poder esquematizar o nosso estudo, vamos ver que vício diferente, eu quero fazer aqui uma retrospectiva dessa aula, de fato, que a gente gravou anteriormente, com relação a essa aula de hoje que é de vício. A gente viu que o vício era de natureza extrínseca, que era também que recaía sobre o consumidor. E vamos vendo aqui a diferença. Pega aí o seu material que está preparado, vai dando a lida aí já, e você vai ver que vício vai cair diretamente sobre o produto. Então aí o objeto da situação não é mais o consumidor, vício é diretamente o produto ou serviço. É um defeito, vamos usar esse termo, lá no final da aula você vai ver que não é defeito, não podemos usar esse termo, mas vamos ver aqui que recai diretamente sobre o produto ou serviço. E é uma impropriedade ou inadequação do produto ou do serviço. Quando está inadequado, quando o produto não está adequado para o seu uso, quando o serviço não está adequado, está maculado de alguma forma, foi prometido de um jeito, a oferta foi de alguma forma e não saiu de acordo ali com o protocolo, há um vício. E por último, a natureza. A natureza é intrínseca, ou seja, diferente lá do fato que a gente viu que é extrínseco, ou seja, é externo, o vício é de natureza intrínseca, ou seja, é interna, não é fácil, né? Não é fácil constatar, é algo interno, diferente do fato. Vamos seguindo? Então a gente viu aí que vício, natureza intrínseca, recai sobre o produto, né? É uma inadequação do produto ou do serviço, mas existem duas modalidades, que é o vício do produto e o vício do serviço. E agora, nesse momento, a gente vai ver sobre o vício do produto. O que é o vício do produto? Vício do produto está nos artigos 18 e 19, vai anotando aí do CDC. Mais tarde a gente vai ver também o texto da lei, o que está escrito lá com relação ao vício do produto. Mas desde já, nós vamos aqui vislumbrar um pouco o que é o vício do produto, né? Pode ocorrer na qualidade ou na quantidade. Vamos logo ver o artigo? No artigo 18 está escrito assim: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Aí a gente já dá uma pausa. Vício de produto está relacionado a quê? A quantidade e qualidade. Suponhamos que você, fornecedor, você tem que estar de acordo aí com a oferta, certo? Você não pode dizer que a quantidade é maior ou menor daquilo que você está dizendo que o seu produto tem. Então você tem que ofertar aquilo que verdadeiramente você vai conceder para o consumidor. E você, consumidor, se há uma oferta dizendo que é certa quantidade ou certa qualidade, você tem o direito, digamos, a obrigação de requerer essa quantidade ou qualidade que lhe foi ofertada. E é sobre isso que o artigo 18 do CDC está querendo dizer. É a obrigação de você, consumidor, ou você, fornecedor, estar ali de acordo com a proposta, estar de acordo com aquilo que está sendo sugerido, proposto pelo fornecedor, enfim. E aqui o artigo 18 continua.
que os tornem próprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Respeitadas variações decorrentes de sua natureza, podem do consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, consumidor, se há aí uma discrepância, certo? Na quantidade ou qualidade, o artigo 18 está dizendo que você tem o direito, certo? De requerer, de exigir a substituição das partes viciadas, que não estão em conformes com a quantidade ou qualidade que lhe foi proposta, ok? Entendido isso, tem também mais um artigo, que é o artigo 19. E o artigo 19 vai dizer o seguinte pra gente: os fornecedores respondem solidariamente. Professora, a senhora falou artigo 18, artigo 19, essa palavrinha solidariamente, mas o que significa? Ou seja, todos vão ter que responder juntos, certo? Todos têm a responsabilidade de responder. Não é facultativo, todos respondem, certo? Todos aqueles que ali na relação de consumo como fornecedores estão ali juntos, certo? Eles são obrigados a responder. Dito isso, os fornecedores respondem solidariamente, todos, pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Aí já vemos que há algumas possibilidades. Na verdade, são 3 possibilidades com relação ao produto, que o consumidor tem o direito de exigir alternativamente a sua escolha. Que são 3 possibilidades, gente. Quando o produto, falando do produto, o vício do produto, há um vício no produto, o consumidor tem o direito, falando do consumidor, ele tem o direito de 3 formas de escolher, certo? Ele pode escolher a substituição do produto por outro, ele pode escolher a restituição imediata do valor pago, certo? Monetariamente atualizado, como a gente pode ver no inciso 2 do artigo 19, e o inciso 3 vai falar do abatimento proporcional ao preço. 3 escolhas, você consumidor. Seu produto você comprou, está viciado. Ok, todos os fornecedores desse produto, eles respondem solidariamente. Você pode colocar o fornecedor XYZ. Os 3 respondem solidariamente, ou seja, eu posso colocar ali os 3, certo? Como partes, como réus, como aqueles que irão, nessa demanda consumerista, né? Fazer com que haja, dentre as 3 possibilidades, a sua escolha. A substituição do produto, a restituição da quantia paga monetariamente atualizada, ou seja, no dia que está sendo restituído, no dia atualizado, ou o inciso 3, que é o abatimento proporcional do preço. Ok? Entendido isso? Vício do produto, 3 possibilidades, a sua escolha. Consumidor, você escolhe, certo? Dito isso, vamos para o segundo. Foi falado que há 2 vícios, o vício do produto e o vício do serviço. Mas afinal, o que é o vício do serviço? Né? O CDC conceitua como impróprios ao consumo serviços que se mostrem inadequados. Como a gente viu lá no comecinho, o vício é inadequação. Então, a inadequação para os fins que razoavelmente dele se esperam. Poxa, se foi proposto para mim um serviço e foi proposto na oferta um serviço e esse serviço não veio como me foi ofertado, afinal, onde está o meu direito? Está aqui, ó, no vício do serviço.
serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Esse é o vício do serviço. E o vício do serviço está no artigo 20. Vamos ver comigo? Abre aí o seu material. Está escrito o seguinte: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta, olha aí a oferta, ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios. Quem responde é o fornecedor, mais uma vez. A escolha de quem? A escolha sua, consumidor. E mais uma vez, o artigo coloca 3 possibilidades de escolha para o consumidor. Diferente do inciso 1, que lá no produto, ele pede o produto de volta, né? O serviço pode ser executado. Então, no caso do serviço, é a reexecução do serviço. Ou, alternativamente, lembrem, pode ser feita a reexecução do serviço ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço. Perceberam que são quase as mesmas coisas? A diferença é só no inciso 1 que fala que é o produto e no inciso 1 do artigo 20 que fala que é com relação ao serviço reexecutado. Mas são 3 alternativas, a escolha do consumidor. Alternativamente é o consumidor que escolhe. Então o consumidor é você que escolhe. Você escolhe se vai querer executar o serviço, você escolhe se vai querer abatimento do preço, ou você que escolhe se vai querer a restituição imediata e atualizada monetariamente do valor pago. Ok? Eu acho interessante a gente dar um negrito aí, digamos assim, no parágrafo 1º desse artigo 20. Porque ele vai falar que a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então vamos dizer assim, o fornecedor ele quer contratar um terceiro para executar esse serviço. Pode? Não pode, professor Galei? Pode. Só que se acontecer qualquer risco, se acontecer qualquer coisa que venha afetar o consumidor, né, afetar o serviço do consumidor, quem vai responder por isso? O fornecedor. Quem responde é o fornecedor. Então, a execução do serviço poderá ser confiada a terceiros? Pode? Pode. Devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. O risco aqui não é do consumidor. Se o fornecedor quer contratar um terceiro para fazer um capacitado para executar o serviço, ok, tudo bem, pode. Mas não pode, certo? Ser por conta e risco do consumidor. É um risco totalmente inerente ao fornecedor. Ok, galera? Passando isso, o artigo 21, ainda falando sobre o vício do serviço, vai falar que no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Professor, o que é que esse artigo 21 está falando que eu li e não entendi nada? Vou pegar aqui um exemplo prático. Nosso cameraman aqui passou por uma situação parecida, né? E eu vou usá-lo como exemplo. Ele está falando aqui, não. Brincadeira, ele está de boa e tranquilo. Vou usar o exemplo dele. O exemplo dele, gente, pessoal, no caso foi um serviço, certo? Ele colocou lá o produto dele, né, num serviço, certo? E o serviço era de limpeza, ok? Só que quando ele foi até esse fornecedor de serviço, foi quebrado o produto dele. Então, existe aí o quê? Um vício no serviço. Isso aí é para você gravar. Sendo um vício no serviço, quais são as possibilidades?
3 possibilidades. Qual é? Você vai repetir isso. Vocês estão muito bem afiados. Execução de serviço, devolve o valor da quantia paga ou o proporcional. Não é isso? Ok. E no caso aqui do nosso amigo cameraman, o que a gente pode fazer? Nesse fornecimento que foi viciado, que foi maculado, o que ele pode fazer? Esse fornecedor pode chegar e dizer, toma aí esse produto aí que é usado, toma aí a imagem, enfim, como se fala, Juninho? A questão disso aí, enfim. Algo que seja compatível, é que tem uns nomes técnicos aqui para o produto que ele comprou, mas enfim, gente, é obrigação aqui no artigo 21, é isso que eu quero que vocês guardem. Artigo 21 na cabeça, gente, é obrigação dar adequada reposição original, certo? Do produto, ou então, salvo, como foi falado aqui, se o consumidor permitir. Se aqui o nosso amigo cameraman dizer, não, tudo bem, pode colocar aí uma peça usada. Ok, tudo bem. Mas se ele não permitiu, opa! Vocês lembram da aula que a gente gravou? Aqui tem crime. Eu quis aqui colocar, gente, porque na minha veia é penal, né? Então eu não poderia deixar de colocar aqui pra vocês o artigo 70, ok? O artigo 70 fala, aqui tem crime. Artigo 70, empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor. Por isso que eu disse você, ei, nosso amigo cameraman, se ele permitir, se ele não permitir, crime. Qual é a pena, professora? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 3 meses a 1 ano. Gente, não pode. Você aí, fornecedor amigo, pode não. Se você for colocar uma peça usada, você terá que ter obrigatoriamente a permissão do consumidor. Ok? E você, consumidor, você também não é obrigado a ter que, digamos assim, engolir de goela abaixo uma peça que não for nova, que for usada, que não for original, certo? Qual é a pena? Qual é a consequência? Qual é a punição? Artigo 70 do CDC, isso aqui tá no CDC, hein, gente? Tem crime no CDC, como a gente vai ver em uma aula aí que fala sobre crimes no CDC. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Guarda isso aí, muito importante pra gente. Seguindo, gente, eu coloquei aqui nessa parte uma coisa muito interessante pra gente conversar. Vício ou defeito? Caros alunos, por favor, não usem vício e defeito como se fossem a mesma coisa, pois nessa aula vocês vão entender que não é, ok? Vício é uma coisa, defeito é outra. Se você assistiu a aula de fato, você viu lá na aula que eu falei. Eu falei com relação ao defeito, porque o defeito é com relação ao fato, né? O vício é outra coisa que a gente vai ver nessa aula. O vício, explicando para vocês agora, está inerente, como a gente viu no começo da aula, ao produto. É o produto que tem um defeito, não é isso? Porém, o defeito, falando assim, em todas as palavras, que é em relação ao fato, o defeito é quando há uma mácula na segurança, quando o produto ou o serviço, né, não permite uma segurança ao consumidor, né? Isso é o defeito. O defeito está atrelado ao fato e não ao vício. O vício não, o vício é algo que foi uma oferta publicitária que falava que tinha, quando você vai ver não tem. Está dentro do produto. Agora o defeito não, o defeito é algo, né, intrínseco, extrínseco, e faz com que haja falta de segurança para o consumidor, né? Podendo gerar danos morais, materiais, indenização. Vício não gera indenização. Essa é a grande pegada aí, pessoal. O vício gera todos os direitos que a gente viu nessa aula. Os 3 direitos, né? Se for do produto, o novo produto,
o valor, a quantia paga do valor, ou então, né, proporcional, o valor pago proporcional. Então, o defeito não. O defeito gera algo ao próprio consumidor, né? A saúde física, psíquica, emocional, tem alguma coisa que aconteceu, que o defeito gerou, que agrediu a segurança do próprio consumidor. Então, o consumidor está sendo lesado diretamente, não tem nada a ver com o produto ou serviço que está viciado, certo? Para elucidar isso aqui, eu trouxe o artigo 21, que fala no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas de fabricantes, salvo quanto a esses últimos, a autorização em contrário. Então, nessa pegada, gente, no vício, qual seria o exemplo? Gente, uma geladeira que eu comprei, a geladeira tá vazando água. A proposta da geladeira é que se vazasse água? Não. A proposta da geladeira é que eu colocasse os alimentos e ele preservasse ali o meu consumo. Não é isso? Então, se a geladeira tá vazando água, é um defeito ou um vício? Vício, certo? Mas pegando esse mesmo exemplo, a geladeira está vazando água e a geladeira ainda está dando choques. Choques, pessoal. Se a gente levar em consideração o perigo, há um perigo ou não há um perigo? O consumidor falando, há um perigo. Então, não está se tratando de vício mais, está se tratando de defeito. É fato do produto, então é defeito. Pessoal, saiam dessa aula sabendo discernir o que é vício e defeito. Com esse nosso exemplo, deu para entender? Então a gente pode ver aí o defeito. O defeito, a geladeira dando choque, né? Você vai lá pegando a geladeira, ou eletrocutado, indenização, danos materiais, enfim, gera indenização. Mas o vício não. O vício gera os 3 pontos que a gente viu lá no começo da aula. Todos os 3, o produto, né, o valor pago, proporcional, tudo isso, vício, ok? Defeito gera indenização. Ok, pessoal? Vamos seguindo? O artigo 26 fala que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Então, você vê aí que há prazo, certo? 30 dias, 90 dias. Aqui fala com relação ao tempo, certo? De 30 dias e 90 dias. 30 dias e 90 dias quando é de fácil constatação. Professora, ainda existe essa questão fácil constatação? Sim. Existe vício de fácil constatação e existe vício oculto, né? Que veremos mais adiante. Mas desde já, eu quero frisar aqui nesse artigo 26 que de fácil constatação há 2 prazos. O primeiro prazo é de 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis, e o segundo prazo é de 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produtos duráveis. Quando é que se inicia o prazo da contagem, professor? Professora, a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução de serviço. Assim que for entregue o produto ou assim que terminar a execução do serviço, os vícios de fácil constatação terão 2 prazos. Repetindo, 30 dias para produtos não duráveis, fornecimento de serviço, ou 90 dias no sentido de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Ok, pessoal? E aqui eu coloquei um esquema, certo? No material de vocês vai ter para entender um pouco melhor. Os prazos que eu acabei de falar foram com relação aos vícios aparentes. São aqueles que não precisam de uma constatação técnica. É aquele que você olha e tem um vício, depois de um tempo dá para perceber. Não precisa ter um conhecimento técnico específico para se chegar à conclusão que há um vício, certo? Porém, o vício oculto é
um vício que sempre acompanhou o produto, certo? Desde a sua entrega ou do serviço, né? Quando se falar de serviço, no término da sua prestação, mas não se evidencia nesses momentos. Então, no começo que se entrega ou se termina o serviço, né? Não dá para perceber, né? Que existe ali um vício. Porém, desde o início ele está lá. Desde o início há um vício no produto, só que não é de fácil constatação assim para o consumidor. Então, existe um tempo e por isso o CDC foi generoso. 90 dias a partir dessa constatação, certo? 90 dias para reclamar quando se tratar de produto durável, de vida útil não efêmera. Exemplos, professora, eletrodomésticos, veículos. Não, às vezes são circunstâncias que não são de fácil constatação e precisam ali de um tempo e de um tempo também para que se possa recorrer ao seu direito. Por isso o CDC foi bem generoso, colocou 90 dias para reclamar, né? E 30 dias quando esse vício for aparente. O que é o vício aparente, professor? É possível perceber logo após a entrega do produto ou então da execução do serviço, quando o prazo para reclamar passará a contar. Então, prazo aí de 30 dias ou 90 dias começa a contar a partir do momento que é perceptível esse vício. A partir do momento que o consumidor percebe, olha aí a dica para o fornecedor, tá? Assim que é perceptível esse vício, tanto aparente como oculto, certo? Tá sendo sujeito aí à questão da reparação, né? Como a gente já viu. Se for produto, o que será, pessoal? Fazendo aí vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu na aula de hoje. Se for produto, o produto, né? Você tem direito alternativamente, ou seja, uma das 3 escolhas, ao produto. A segunda é o valor pago, monetariamente atualizado, ou o valor proporcional ao vício. Se existe um vício, você pode aí ter um desconto, né? Permanecer, continuar com o produto, mas ter um desconto, não é isso? Por ter existido esse vício. E se for do serviço, você tem direito, se existir vício de serviço, você tem o direito à reexecução do serviço, também o abatimento do valor pago, né? Da quantia paga, ou o seu dinheiro de volta monetariamente atualizado. Ok, pessoal? Essa aula de hoje foi em relação aos vícios do produto ou serviço. E é isso que é lindo no CDC. Existe essa separação muito específica. Vício não é a mesma coisa de defeito. Vício não é a mesma coisa de fato. E nessas aulas a gente tende a mostrar a você, fornecedor e consumidor, o seu direito como consumidor e seu direito como fornecedor, em luz e à luz do CDC. Tudo ok? Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham tirado as dúvidas. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para mandar suas mensagens, seja pelo site, que tem o chat, ou seja pelas nossas contas no Instagram, certo? Aglaé_Mendonça AA e o professor também Bruno Leite, Ítalo Bruno. Sintam-se livres e à vontade para tirar suas dúvidas, o que possível estamos aqui para atendê-los, ok? Salve, salve, pessoal, e até a próxima!